Notícia quentinha e boa, né? Nem só de más notícias vive o Corinthians, o torcedor do Corinthians, embora os últimos tempos tenham sido difíceis. Estou aqui para trazer uma informação que eu consegui apurar na tarde dessa terça-feira e que consegui confirmar com o clube. O Corinthians quitou todos os direitos de imagem atrasados, que estavam atrasados com o atual elenco. A gente sabe que há uma dívida que beira os 90 milhões de reais em termos de direitos de imagem atrasados, não só relacionados ao atual elenco, mas de jogadores que também já deixaram o clube. São muitos jogadores com pendências que, inclusive, estão acionando a justiça para tentar receber esses valores. O Corinthians estava para receber uma informação do portal Meu Timão, valores aproximadamente na casa dos 100 milhões de reais das operações de venda de jogadores lá atrás, né? Gabriel Moscardo, o Felipe Augusto pro futebol da Bélgica, o Moscardo para o PSG e também do Murilo para o Nottingham Forest. 100 milhões de reais desses valores que chegariam e ajudariam o Corinthians a dar esse respiro, né? De poder pagar algumas dívidas, algumas a curto prazo, né? Com possibilidade de transfer ban. Tem a questão do Rojas na FIFA, o Giuliano que acionou a justiça na semana passada, outros empresários também cobrando valores. O que a diretoria definiu como prioridade? Quitar valores pendentes com o atual elenco de jogadores. Gente, isso é praticamente um reforço. A gente sabe que todo mundo, né, o jogador, né, todo mundo pensa que o jogador é milionário, que não precisa de dinheiro, mas a gente sabe também que todo trabalhador, quando ele trabalha e não recebe, você cai a motivação. Independentemente de quanto você ganha, cai a motivação. Então, nas vésperas de um jogo decisivo contra o São Bernardo, na segunda fase da Copa do Brasil na quinta-feira, o Corinthians resolveu reforçar o seu elenco. Eu coloco dessa forma, garantindo todos esses direitos de imagem atrasados com o atual elenco. Vale lembrar, atual elenco. Isso inclui Cássio e Fagner, que tinham um montante considerável, hein? Muita gente perguntando, porque eu coloquei até nas redes sociais, mas o Cássio e o Fagner também? Também. A questão é o seguinte, eu recebi de uma fonte de dentro do elenco, que me passou exatamente isso. E essa informação, ela, segundo essa fonte, não era de vontade do presidente Augusto Melo que fosse vazada na imprensa, mas a gente sabe como essas coisas acontecem e a gente sabe como isso acaba vazando. Esse jogador me passou o seguinte, olha, o atual presidente reuniu o elenco e disse que era obrigação do clube quitar essa dívida. E ele prometeu esta data para cumprir com as obrigações desses direitos de imagem atrasados desde a gestão passada, desde meses atrás. E o que o elenco, de que forma o elenco recebeu essa comunicação, essa informação e esse pagamento, evidentemente, de uma forma muito positiva. Eu recebi relatos muito positivos do atual grupo de jogadores de que o Augusto Melo está tentando arrumar as coisas, está tentando arrumar a casa e de que, eu recebi essa expressão, de que está sendo ponta firme, em que ele está prometendo e cumprindo. Ele não está prometendo nada além do que ele pode cumprir, mas o que ele está prometendo, ele está cumprindo. E mais do que isso, né? Hoje temos um fato. Ele prometeu para esta data quitar todos os direitos de imagem atrasados e ele cumpriu. A gente está falando de um montante no valor na casa de cerca de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais foram destinados para quitar esses direitos de imagem atrasados com todo o grupo de jogadores. Então, o Corinthians, o clube, não deve mais nada em termos de direitos de imagem para o atual elenco alvinegro. Isso é uma grande notícia, gente. Falei para vocês que trata-se de um reforço, é praticamente um reforço para a temporada. Não existe reforço maior para um elenco de jogadores do que salário em dia, do que dinheiro na conta. Os caras respeitando, entendendo o momento do clube, quando isso acontece, eu tenho certeza que você se doa um pouco mais naquela corridinha, naquele carrinho, naquela jogada. Isso é inconsciente. Não estou falando nem que é uma coisa pensada, mas é inconsciente. Salário em dia faz todo mundo render mais. E o presidente Augusto Melo definiu isso como prioridade. Ele tem muitas prioridades. Gente, ele tem muitas situações para resolver, mas ele entendeu que se ele quitasse com o atual elenco, seria um primeiro passo. E aí,
depois dessa informação que eu recebi, eu fui no clube. E o clube realmente me disse o seguinte: puxa, a gente não queria que vazasse isso, porque isso é obrigação nossa. A gente não queria badalar isso, né, publicizar isso no seguinte sentido: ó, quitamos os direitos de imagem atrasados. O clube entende, vejam se eu consigo me explicar, que isso não é uma informação digna de manchete, de capa, mas infelizmente né? Na situação que o Corinthians está vivendo, e é por isso que eu estou aqui trazendo essa informação para vocês. Mas o Corinthians não entende como algo que possa ser, digamos assim, levado por um lado muito positivo, porque na verdade era uma dívida, né, que o clube está pagando. Mas eu preciso dizer, uma correção de rota que a atual gestão faz em relação à gestão passada. O Augusto Melo pode ter vários problemas, vários defeitos, e eu sou um crítico aqui da forma como ele se expressa, muitas vezes exageradamente, fala demais muitas vezes, promete às vezes, né, coisas que não é que ele não cumpre, mas que ele não pode cumprir. Só que nesse momento a gente precisa entender que ele pegou uma bucha nas mãos. E ele tem nem 3 meses de gestão e está tendo que resolver uma bucha atrás da outra a cada gaveta que ele abre. A gente precisa entender essa situação, de que a gestão passada, as gestões passadas, elas detonaram o clube financeiramente. E que, obviamente, o Augusto Melo vai ter muito trabalho. E ele definiu como prioridade quitar esses direitos de imagem e conseguiu. Então, a informação do portal Meu Timão, provavelmente eu não consegui apurar se foi desse montante, mas provavelmente, se o Corinthians estava esperando 100 milhões de reais da venda desses jogadores e esse dinheiro ainda não tinha entrado, mas estava para entrar, provavelmente o clube destinou uma boa parte para quitar essas pendências financeiras com o atual elenco de jogadores. Agora, provavelmente, isso vai entrar numa mesa de negociação para que o Corinthians consiga quitar dos jogadores que já saíram, especialmente aqueles que estão entrando na justiça, especialmente aqueles que estão ameaçando entrar na FIFA. Você define prioridades, você ataca um problema por vez. E o presidente Augusto Melo optou por atacar este problema, quitar tudo que tinha com o elenco atual. Recebi relatos muito positivos de que o atual elenco recebeu, obviamente, né, não só pelo pagamento, mas pela promessa cumprida. Do tipo, não temos, vamos pagar dia tal, e foi pago. Foi isso que eu recebi de um jogador de dentro do vestiário alvinegro. Parabéns, hein, presidente? Dá para tratar como uma contratação. Eu diria que o que aconteceu hoje foi uma contratação. Ninguém rende se não está sendo remunerado para isso. E de tudo que está acontecendo no Corinthians, pelo menos a gente trouxe aqui uma boa notícia. E aí, o que vocês acharam?